voltando às nossas entrevistas, estou hoje aqui com a doutora Isabela Werneck Cunha. Ela é coordenadora médica da equipe de patologia da Rede DOR de São Paulo, coordenadora latino-americana do Grupo de Estudos de Tumores Renais da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica e patologista responsável pelo Latin American Renal Cancer Group. É membro também do Programa de Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina e do Expert Committee da Organização Mundial de Saúde para a classificação de tumores de partes moles e osso. É doutora em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, o AC Camargo Cancer Center, e atua principalmente nas áreas de uropatologia, sarcomas e patologia molecular. Sua experiência inclui diversos períodos de estágio fora do país, como na Mayo Clinic, em Harvard e no NIH. Tem extensa produção acadêmica, com mais de 180 trabalhos publicados no exterior, com mais de 11 mil citações. Grande currículo. Doutora Isabela Werneck, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo e é um prazer tê-la aqui conosco falando um pouquinho sobre patologia. Álvaro, o prazer é meu. Prazer estar aqui falando com vocês e principalmente para alunos de medicina, né? Para alunos de graduação. Então, acho que vai ser um papo bom aqui. Muito obrigado. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua carreira, porque é extenso o currículo, a gente vê produções científicas, eu a conheço há algum tempo, lá da C. Camargo, na época ainda fazia mestrado, e eu queria saber como que chegou aqui com um currículo tão extenso. Bom, então eu falo, né, que o meu currículo é muito consequência do meu trabalho e de gostar muito do que eu faço, né, eu nunca, até você lê no currículo, eu até dou risada, porque assim, eu nunca trabalhei para construir um currículo, ele veio na consequência, né? Porque tem pessoal que tem, né, quer ser acadêmico, quer ser professor e tudo. Eu nunca pensei em traçar minha carreira em função disso, ela veio acontecendo por eu ter tido a sorte de ter feito a minha residência numa grande instituição acadêmica, de ensino, com pesquisa, então isso foi uma coisa que veio naturalmente, né? Então eu me formei em Belo Horizonte e eu sempre sabia que eu queria ir para alguma área diagnóstica, né? Sempre fui muito curiosa, sempre adorei patologia, mecanismo de doença, fisiopatologia, então eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu sabia que eu ia para alguma área mais diagnóstica e não clínica, né? Diríamos que era um pouquinho meio sem paciência, assim, pro dia a dia do clínico, do paciente, mas eu adorava mecanismo de doença. Então, mesmo durante a faculdade, eu cheguei a fazer estágio de patologia em laboratórios externos, trabalhei no banco de sangue, então fiz iniciação científica no banco de sangue, então tive muito contato com a hematologia, então eu pensava que eu ia para a área de hemato, né? A área de hemato me jogou dentro da patologia e eu tive essa dúvida, fazer hematologia ou patologia. E quando eu fiz prova de residência, eu fiz prova para os dois, né? E eu cheguei a fazer um ano de clínica, de pediatria, porque era um pré-requisito para hemato. Certo. E aí, durante esse ano, eu vi que eu gostava mesmo era da hemato de laboratório, não da hemato clínica, né? Entendi. E aí eu falei, gente, então, laboratório por laboratório, eu vou para patologia, porque ela é mais abrangente. Inclusive, a gente tem hematopatologia dentro da patologia, né? E aí, nesse momento, eu falei, bom, eu tenho que ir para São Paulo, porque é onde a gente tem as melhores residências de patologia, e aí acabei indo para São Paulo e fazer a residência no AC Camargo, né? Teve algum mentor, alguém que te influenciou de alguma forma, ou você foi vendo... Olha, essa pergunta é tão interessante, porque eu já pensei muito nisso, né? A hora que eles pedem para você escrever algum memorial, alguma coisa do tipo. E sabe que não, né? Eu falo que os meus grandes mestres da patologia, eles vieram na residência, né? Então, mas eu durante a faculdade, eu fiz estágio de radiologia, eu fiz estágio de cirurgia, eu fiz estágio de clínica médica, eu fiz estágio de emergência. Eu era aquela que queria testar tudo, né? Sim. Mas eu gostava de entender o porquê da doença, mais do que assim,
a pressão baixou, tomou remédio, entendeu? Esse contato com o paciente. Então, eu gostava de entender os mecanismos. Então, eu sabia que a minha praia era mais essa, né? De debruçar em mecanismo de doença mesmo. E quando chegou aqui na residência, como que foi isso? Tipo, foi novidade? Foi. Então, é engraçado, né? Porque, assim, na minha época era assim, e eu acho que hoje está piorando. Então, assim, sempre falo que o aluno de medicina, ele não tem contato com a anatomia patológica como especialidade médica, né? Então, ele vai ter a patologia em cadeira básica. Então, tem lá a histologia, aí depois tem a patologia, aí de vez em quando tem uma outra sessão anatomoclínica, mas o dia a dia do patologista, ele tem muito pouco contato, né? Uhum. Eu tive um estágio opcional que eu fiz num laboratório em Belo Horizonte, mas fora isso, você não tem muita noção do dia a dia, né? É diferente, você passa nos estágios de clínica, você sabe um pouco como é, mas a patologia você teve lá no terceiro ano no máximo, né? Você teve, Básica, né? na cadeira básica, e depois todo mundo quer ir para semiologia, quer atender paciente e esquece, né? Então, quando você entra na residência, eu falo que os primeiros meses é meio chocante, assim, né? Você se sente, é um mundo novo, né? Você sai da clínica, tá lá, fez as provas de residência, né? Acabou seus internatos e, de repente, você está dentro de um laboratório, né? Então, se você voltasse lá pro início. Perfeito. Então, mas a vantagem, por exemplo, ele fala de eu ter feito residência, por exemplo, em março, porque eu falo, eu não aprendi só patologia, eu aprendi oncologia. E eu acho que isso é a principal visão que a gente tem que ter. Você não vai ser um bom patologista se você não for um bom clínico, né? E assim, discutir o caso, o urologista, o neurologista, seja qual for a especialidade, você tem que saber o que está acontecendo com o paciente. Então, você não tem aquele contato direto, mas você tem noção de um todo. Assim, ele está com esse quadro e como eu posso ajudar, né? Isso que eu estou vendo, né? Principalmente numa área de oncologia hoje, é impossível um oncologista fazer uma coisa de qualidade sem um patologista. A gente é praticamente irmão, o dia inteiro. Concordo. Concordo plenamente. E eu acho muito interessante que tem muito oncologista que fala assim, nossa, se eu soubesse que patologia era isso como especialidade médica, eu não teria feito oncologia, eu teria feito patologia. Porque a gente fica com a parte boa, porque a gente fica com todo, né, entender o cenário da oncologia, o mecanismo hoje de ação de droga-alvo, o teste molecular, etc. Mas eu não tenho a pressão do paciente estar na minha frente, do sofrimento, por exemplo. Entendi. Ele fala, olha, você ficou com a parte boa da história. Né? Porque até a interação das coisas, o oncologista tem que saber hoje tudo, mas além disso, ainda vai cuidar do paciente. Patologista hoje, eu converso pelo menos com uns 10, 15 médicos por dia, todos os dias, do tipo, vamos discutir, olha, seu paciente está isso. Eu falo que é uma interação muito rica. Posso dar uma visão de um ex-residente da urologia? E isso foi uma coisa que me chocou na época, não me chocou, mas me mostrou, abriu meus olhos. Quando a gente tinha uma interação com um patologista para discutir o caso do paciente, muitas vezes era em uro-onco, e eu via, às vezes, uma dificuldade, às vezes, do patologista também de dar um diagnóstico, e a gente achava assim, poxa, não está na lâmina, não consegue me dar uma resposta, não é possível. Daí que eu fui entender que na patologia não é tudo preto e branco. Isso as pessoas se enganam, ela é muito interpretativa, né? Uhum. Existe uma subjetividade, por exemplo, eu falo, se me manda uma biópsia óssea, sem história, eu vejo um osso sendo neoformado, né? Então, uma formação óssea, a célula está proliferando, etc. Eu posso dar desde um diagnóstico de um osteosarcoma ou falar, não, isso aí é uma área de fratura, que está consolidando. Então, o paciente quebrou a perna, se infectou ou por algum motivo ou tem que ressecar, o que eu vou ver? Um processo reparativo que a célula está proliferando, está formando osso de novo, mas num contexto de um trauma.
Justo. Sem um trauma, por que eu vou ter uma célula proliferando, produzindo osso? Então, aí vem para um contexto neoplásico. Então, assim, às vezes parece que tá na lâmina, não é bem assim. Outros exemplos, você que é uro, né? Hoje mesmo estava conversando com um urologista, aquela velha questão. Olha, você deu um carcinoma urotelial invasivo, não tem camada muscular, dá uma olhadinha de novo se a camada muscular saiu ou não. Eu sei que ele está falando para mim assim, olha, se você não vê, eu vou ter que entrar de novo, vou fazer uma outra cistoscopia, porque esse paciente pode ser que eu tenha deixado tumor, ele vai para uma cistectomia, se for invasivo eu vou fazer radioterapia. Então a gente tem que entender o que vocês querem. Então não é falar, aqui tem tumor. Tá, tem tumor, mas o que mais? O que eu posso ajudar o seu paciente? E eu preciso ajudar o patologista colocando os dados clínicos dele. Me falou, exatamente. não é? Dando a informação, né? E hoje eu até falei, olha, esse tumor que eu tô vendo, ele não é bonzinho. Eu ainda falei assim, tem foquinho só de muscular, tá livre, mas entra de novo. Do tipo, a gente hoje com patologia dita a conduta. Esse tumor vai recidivar, mas é o paciente. Eu falei, não, ele é o padrão infiltrativo dele, células sem coesão, etc. Chama, reconvoca de novo, porque ele vai recidivar. Então, essa conversa, hoje, de clínico e com patologista, cirurgião, faz 100% da diferença. Se eu fico só nos bastidores, né, como a gente muitas vezes tem a imagem daquele médico que ficava lá no porão com os vidrinhos, os fetinhos no formol, né, que a gente fala que é a patologia do século passado e que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muitos centros fazendo uma patologia da década de 70, né? Hoje, a gente tem no outro extremo, o patologista como lista de um maestro ali não, agora é a hora da cirurgia, agora vem a químio, aí tem uma droga-alvo. Então, mas isso que eu ia lhe perguntar, exatamente isso. A patologia, isso me chama muito a atenção, eu vejo, e você, na sua área, você pode dizer muito melhor, mas eu vejo um avanço tecnológico gigante, eu vejo um futuro promissor, e me chamou a atenção que na demografia médica, quando eu vejo o número de patologistas, no Brasil foi a única especialidade que diminuiu nos últimos 10 anos, o número de médicos. Então, como eu não consigo entender isso? É fácil explicar. Então, vamos lá. O boom da patologia, né, a virada veio com o projeto Genoma, né, Genoma humano, que saiu no ano 2000. Então, a gente está falando de 23 anos que a gente mapeou o genoma humano. A partir desse mapeamento do genoma humano, a gente começou a ter todas as iniciativas de mapeamento, por exemplo, tumoral, né, que a gente está falando de 10 anos para cá. Uhum. Então, de 10, 15 anos, mudou, por exemplo, a história da oncologia. Você vê, hoje o oncologista fala, nossa, dá dó quando eu tenho que dar um quimioterápico para o paciente, ele não tem uma droga-alvo, por exemplo, um alvo molecular. E quando a gente está falando de alvo molecular, tudo começa com o projeto Genoma, antes disso não tinha. E a patologia, então, ela teve que se transformar como especialidade para incorporar agora todo um conhecimento genético molecular das doenças. Perfeito. Né? Então, e o que acontece? A gente ainda não teve tempo, porque é uma medicina que encareceu muito, é uma medicina cara. Então, hoje, a patologia de qualidade, ela está onde? Ela está no privado. Ela não está nas universidades. Né? A gente, infelizmente, a gente sabe que no país, as universidades estão com dificuldades financeiras, então elas não tiveram tempo de modernizar. Uhum. Então, muitas vezes o que a gente vê no SUS ou nas universidades ainda é uma especialidade antiga. Então eu falo, hoje, né, essa geração tecnológica, então chega lá, o menino está lá com 20 anos, 20 e poucos anos na faculdade, aí vê, né, vai lá na radiologia, aí vê hemodinâmica, o coração vira para lá, para toda aquela tecnologia cirurgia robótica, aí vai na patologia da faculdade, tá o fetinho no pulmão. Meu Deus, quer dizer, e cadê a patologia nova para ele ver? Então, ele não conhece, ele não sabe o que é a patologia hoje. E isso acontece, inclusive, na procura de residência.
Porque não é uma atividade que atrai. E hoje também a gente tem como nós somos poucos patologistas, né? Porque ao longo dos anos isso foi diminuindo, antigamente por remuneração. Hoje eu falo que se estiver interessado, um patologista bom no mercado vale ouro. Hoje, então, assim, não existe alguém que sai da residência de patologia 3 ou 4 empregos e todo mundo desesperado para ele. Não existe, porque hoje é um profissional escasso no mercado. Perfeito. Então, assim, então, como a gente não formou, a gente também, e como esse profissional ele é absorvido muito rápido no mercado privado, por exemplo, ele não quer dar aula, porque ser professor remunera menos. Então, a gente tem cada vez menos patologistas dando aula nas faculdades, né? Isso eu estou falando fora, é claro, se a gente fala de grandes universidades, né, USP, Unifesp, Unicamp, a gente tem as cadeiras de patologia, mas quando a gente fala, por exemplo, de faculdades menores ou privadas, a gente não tem patologista muitas vezes dando aula na cadeira básica, a gente tem biomédico, e aí fica a sensação que às vezes a patologia não é feita nem por médico, quando na verdade é um médico ultramente especializado. Né? Então a gente está justamente nessa transição, onde quem está na faculdade muitas vezes não tem contato com essa medicina moderna, né? Residente muitas vezes forma sem ter o contato com a patologia moderna. Então o fenômeno que a gente está vendo também é que eles formam e querem fazer algum fellow, né? E vão fazer algum fellow ou de patologia molecular ou de especialidade, que é outro. Então tem outras áreas de especialização dentro da patologia. Hoje cresceu, a patologia hoje é tão rica de detalhes, né? Você vê, eu me dou ao luxo hoje de falar, eu sou uropatologista. Eu não vejo patologia de mama, eu tenho patologia. Então, assim, hoje aqui na minha equipe nós somos 43. Eu tenho um patologista que só vê mama. Então, a interação dele, ele convive muito mais com os mastologistas do que com o patologista. Eu convivo muito mais com o urologista do que com meus pares, porque a gente está cada vez mais subespecializado. Porque é uma riqueza de detalhes tão grande que é impossível hoje você saber tudo. Uma pessoa dominar, né? Eu acho que a gente pode até fazer uma analogia com a cirurgia geral. O básico, o beabá, você vai fazer, né? Então, mas você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você vai fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia oncológica, uma especialidade cirúrgica como a urologia, porque você... Mesmo a oncologia clínica, né? A oncologia clínica também, eles optam agora por algumas áreas, mas não dá para dominar tudo, né, doutora Isabela? Porque o conhecimento está vindo de forma exponencial, né? É impossível acompanhar toda essa literatura e toda a modernidade. Na oncologia, cada dia a gente tem uma droga diferente, uma droga-alvo, e está mudando a vida das pessoas, né? E como é que você foi se adaptando a isso? Eu acho que muita coisa nova aconteceu. Que é muito do dia a dia. E assim, mais uma vez eu falo, quando você trabalha num lugar que tem uma instituição, que tem uma área de ensino, né, de ensino e pesquisa associada, isso te faz estudar. Então você vai ensinar, você tem que aprender antes, senão como é que eu vou passar a informação? Então você está o tempo inteiro vendo novidade, muito congresso, esse contato com pesquisa, com desenvolvimento, com o que há de mais moderno. Então, a gente brinca, a gente tem um fenômeno pós-ASCO, né, que é o principal congresso de oncologia clínica no mundo. A gente brinca, essa semana nós estamos tranquilos que os oncologistas estão na ASCO. Semana que vem vão estar todos aqui na porta querendo um teste novo, porque abrem todos os trials clínicos, etc. Né? E aí a gente vem nesse segundo momento, mas a gente precisa fazer, porque agora tem uma droga tal. A gente, calma, não é assim, né? Então, é uma dança essa interação entre clínico, cirurgia, patologia hoje. Então, esquece. Eu falo, gente, aquela especialidade, é o médico do porão que fica lá quietinho, não conversa com ninguém. Às vezes faz autópsia. Acabou. Por exemplo, a autópsia é uma coisa que na residência médica faz parte do um currículo obrigatório, né? Mas cada vez mais isso é um fenômeno mundial.
a gente tem cada vez menos autópsia, né? E hoje a gente tem autópsias virtuais. Você viu na época do Covid, você já faz a tomo inteiro do paciente, né? E você vai mais focado. Então, até nesse aspecto, modernizou muito de mecanismo de doença, né? Que bom. Então, agora, tem área, por exemplo, eu tenho 3 legistas na minha equipe. Eles são patologistas, mas eles gostam disso. Ah, morreu do quê, né? E às vezes trabalham em SVO, porque é essa curiosidade. Eu pelo menos, passo longe de um SVO da vida. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Então, a patologia, ela é ampla nesse sentido também, né? Justo. Não, e eu tenho lhe acompanhado, lógico, passa longe do SVO, mas dos congressos está em todos. Eu queria até te perguntar, porque você faz bastante pesquisa, está envolvido em vários grupos de pesquisa e dá aula no mundo inteiro. E uma preocupação, talvez, dos alunos, até das gerações mais jovens, é tentar balancear, né? Carreira, vida profissional e vida pessoal. E como é que é isso, dando tanta aula, fazendo tanta pesquisa, como que faz? Eu acho, é o que eu falo, a gente que multitask, né, que eu falo é porque a gente gosta, né? Ninguém me obriga, ninguém me obriga. Eu falo que eu excesso de gosto, né? Eu gosto de tudo. Eu acho que quando você está feliz com o que você faz, tudo vai se complementando, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar aula, eu falo, eu sou novidadeira, eu gosto de ir lá no congresso e tirar a informação da fonte, trazer para cá, implantar, desenvolver as coisas do país, né? Então, esse tipo de coisa. Então, com jeitinho dá para conciliar. Eu falo, vocês, se eu for uma cirurgia, fica 10, 12 horas numa cirurgia, em 10, 12 horas eu faço tanta coisa. Né? Então, cada um vai se ajeitando na sua. Mas eu falo que patologia é uma delícia. É assim, então, quando gosta do que faz, a gente não sofre, não. Justamente. Então, Isabela, eu só gostaria de agradecer, mas eu quero lhe pedir algumas dicas também. O que você poderia falar para um aluno que está na medicina, que ainda não sabe muito o que fazer, e realmente hoje a gente tem cada vez mais alunos, e a área é uma área que me parece excelente. Sim. Qual que é a sua dica? Eu acho que vai atrás, vai visitar um laboratório, vai procurar estágios eletivos. Por exemplo, aqui a gente recebe aluno para vir visitar. Né? A gente estava agora em julho, a gente teve 2 alunos passando a semana aqui, para ver essa interação. A gente leva para o centro cirúrgico, porque, né, uma das coisas que o patologista faz também é exame de congelação. A gente dentro do centro cirúrgico. Então, assim, a gente também não vende roupinha de centro cirúrgico. Né? Então, assim, ver o que a especialidade faz, né? Porque esse eu acho que é o grande erro. Se vê muito a patologia como uma cadeira básica, né? Como ensino básico e não como especialidade médica. Então, meu conselho é vá atrás, vá procurar, porque muita gente fala, poxa, se eu soubesse que era assim. E eu vejo, na patologia tem muito médico de mudança de carreira, sabia? Tem oncologista que começa oncologia, tem só patologia e vai fazer residência de patologia. Eu tenho um médico aqui na minha equipe que era otorrino. Eu tenho um cara que era, por exemplo, o pessoal da emergência, de infecto, por exemplo, vai fazer patologia, porque vai conhecendo a especialidade depois que já acabou a faculdade. Então, começa a clínica e começa a interagir com o patologista e fala, nossa, mas patologia é uma coisa legal, não sabia. Porque assim, nem pensa nessa opção por desconhecimento. Perfeito. Então eu falo, vá buscar, vai visitar um laboratório, vai conversar com outros médicos, com outros patologistas, né? Porque frequente um congresso, por exemplo, brasileiro de patologia, né? A gente tem no nosso congresso sempre tem um pré-congresso para alunos estudando de medicina, por exemplo, que interessante. Rádio de patologia, né? Muitas faculdades têm liga de oncologia e tudo, e tem liga de patologia. Gente, tem muita gente que vem a partir
no congresso. Então, pega desses 6 anos, vá a um congresso de patologia. Tem sessão para aluno e etc. Porque eu acho que você tem que ter um contato. Na hora que você tem contato, pelo menos te abre essa possibilidade do que pode ser, né? Eu acho uma ótima dica, porque se ele está lá, está interagindo, vendo, ele pode fazer a decisão. Se ele não conhece, essa é... Exatamente. Não sabe o que faz, aí não tem como tomar a decisão adequada, né? Exatamente. Muito obrigado. Doutora Isabela Werneck Cunha, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Não vou tomar mais o seu tempo, só quero agradecer e parabenizá-la pela sua atividade profissional, que é maravilhosa e é um sucesso com toda certeza. Eu que agradeço. E assim, patologia é fascinante mesmo. E dentro da patologia você pode ir para tantas áreas distintas, hoje como subespecialidade dentro da patologia também, né? Então, procurem saber, porque vale a pena. Muito obrigado. Eu acho que os alunos vão se interessar e espero que se interessem. Então, tá bom. Então, muito obrigado. Obrigada a você. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.